Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a amor. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, e é morrendo que se vive para a vida eterna. A cerrarem os olhos, se assim o desejarem. Vamos nos ligando sempre ao nosso Mestre Jesus, Ele que é a razão de estarmos aqui, mais uma vez nesta casa. Agradecemos sempre, primeiramente, ao nosso Pai, a esse Pai que Jesus nos lembra que é bondade, misericórdia infinita para com cada um de nós, os seus filhos muito amados. Este Pai que ao raiar de cada dia concede-nos a nova oportunidade do aprimoramento, do aperfeiçoamento, ao nosso ser que a doutrina vem nos lembrar que é imortal. Agradecendo aos diretores e dirigentes espirituais encarregados do trabalho desta tarde, pedindo sempre que nos auxiliem. Agradecemos sempre a nossa Mãe Maria, protetora dos lares, protetora das famílias, pedindo que abençoe os nossos lares, nossos entes queridos, em paz, harmonia e serenidade. E que as nossas mentes se abram sempre aos ensinamentos que os amigos espirituais nos trazem, através do Livro dos Espíritos, o convite que nos é feito à fé raciocinada, mas que os nossos corações estejam abertos e receptivos ao doce convite do Mestre em seu Evangelho, que nos lembra constantemente do amor, da caridade, da fraternidade que devemos uns para com os outros. Que Ele nos abençoe no propósito que temos de seguir os seus passos nesta caminhada terrena, hoje e sempre. Que assim seja. Uma boa tarde a todos. Para nós respondermos a questão do livro e desenvolver o tema do Evangelho, nós vamos pegar um trecho do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 18, do versículo 10 ao 20. Quando num diálogo de Jesus com os discípulos, ele diz:
não guardem mágoas e ressentimentos. O ódio, ele é um sentimento negativo que envenena e mata aquele que o sente. Se porventura alguém pecar contra ti, tenha com ele uma conversa reservada. Se ele te ouvir, ganha um irmão. Mas infelizmente, se ele não te ouvir, ore por ele, porque ele já é muito infeliz pelo próprio ressentimento que sente. Não saiam desta vida levando sentimentos inúteis, porque tudo que se ligares à terra se ligará aos céus. Tudo que conseguir desligar da terra se desligará no céu. Os apóstolos estavam prestando atenção às palavras de Jesus, mas para compreender melhor, Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: Mestre, nós compreendemos o valor da lição do perdão, que aquele que perdoa se desvencilha das amarras do mal que envenena a vida. Mas quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Tenho que perdoá-lo até 7 vezes? Jesus ficou contente com esse questionamento de Pedro. Era um desejo sincero de conhecer a verdade. Então Jesus responde aquela frase que todos nós conhecemos: Pedro, não deves perdoar aquele que te ofende apenas 7 vezes, mas deve perdoá-lo 70 vezes 7. Você tem que perdoar quando e quanto for necessário. Você tem que perdoar sempre que você se ofender. Perdoar é o convite de Jesus. Mas aí, a sociedade que nós vivemos, aonde se predomina ainda o orgulho e egoísmo, aonde o poder fica centralizado em um número menor de pessoas, e para ter aquilo que se quer e esse poder, rouba, mata, explora, há corrupção, há desigualdade, as diferenças, a indiferença moral. É uma sociedade violenta. Aí você abordar um tema que nem perdão é difícil, porque existem situações na nossa vida que a gente fala assim: meu Deus, como perdoar isso? Às vezes, por exemplo, é uma pessoa que destrói uma família toda. Esses crimes bárbaros, quando nós acessamos a mídia, invasão de escolas, matando-se crianças na pré-escola, quase bebês. E quando atinge a nossa honra, gente? Né? Quantas pessoas às vezes que arruinam a nossa vida, né? Nos trai a confiança, destrói às vezes o nosso relacionamento, né? A gente sabe, está passando pela nossa cabeça, a gente sabe de situações que esse aí fala como perdoar. E muitas dessas situações, essas situações de violência, de injustiça, a primeira e mais assim comum das reações instintivas é pagar o mal com o mal. É o desejo de vingança. E aí, quando se age assim, vai formando, gente, um espiral de ódio e agressividade que vai alimentando e tornando essa sociedade cada vez mais violenta. Aí pode ser, tá, que nós não concretizamos esse desejo de vingança. Não é aquela vingança elaborada, aquela vingança que chega no extremo. Pode ser que nós não façamos mais isso, porque nós já somos pessoas que estamos procurando a nossa reforma. Nós já somos pessoas que queremos seguir aquilo que Jesus nos coloca no seu Evangelho. Quando ele nos diz, não é mais olho por olho, dente por dente. Agora, se alguém te ferir numa face,
você ofereça a outra. Então nós não nos vingamos, mas é muito comum a gente cortar qualquer relação com aquela pessoa. Quantas vezes se fala assim: o que você fez não tem perdão, não quero mais saber de nenhum tipo de relacionamento com você. Ou muitas vezes, por algum tipo de dependência ou relacionamento que se tem com aquela pessoa, você fala assim: olha, você não merecia perdão, mas eu sou uma pessoa aí que estou procurando melhorar, uma pessoa generosa, eu vou te perdoar, mas primeiro você vai ouvir tudo que você merece. E às vezes essa pessoa, a gente já está no fundo do poço, essa pessoa já está ferida por aquilo que ela fez, e você aponta e põe para ela tudo que ela fez de errado. Quer dizer, o perdão, que a gente já vai falar um pouquinho mais, que deveria ser aquele sentimento que levanta a pessoa, que dá a oportunidade, ele se torna aquele sentimento pesado, humilhante, rude, áspero, que machuca ainda mais aquele coração. Ou outras vezes nós nem humilhamos, nós nem falamos tudo que a pessoa merece, você até perdoa, mas muitas vezes você não estende a mão por generosidade. No fundo, é para alimentar o seu orgulho, para se passar pelo mundo como uma pessoa generosa. Esses são tipos, vamos colocar, de falso perdão. Porque no fundo, ou você corta o relacionamento com a pessoa, você cria uma aversão por aquela pessoa, e no coração você guarda ressentimentos, de ódio, de rancor, de melindre, de ofensa, de injustiça. Isso, gente, amarra a nossa vida. Isso deixa a nossa vida amarga. Ela envenena os outros relacionamentos nossos, porque você desconfia que o outro vai fazer a mesma coisa. Aí vem Jesus com essa proposta para todos os conflitos de relacionamento nossos. Uma proposta sem meio termo, uma proposta difícil e corajosa: perdoe. O antigo sábio de Israel já nos faz esse convite: perdoe, porque é um absurdo uma pessoa pedir perdão a Deus se ela não oferece esse perdão. Pegamos um texto sagrado, em hebraico, se nós traduzirmos, está lá a pergunta: quem que Deus perdoa? Resposta: aquele que sabe perdoar. Vem Jesus e fortalece esse texto, quando ele nos ensina no Pai Nosso: Pai, perdoa minhas dívidas, Pai, perdoa minhas ofensas, mas eu me comprometo a perdoar o meu ofensor, o meu devedor. Então agora dá para responder a questão do livro. Pode-se utilmente pedir a Deus perdão? Sim, podemos pedir perdão. Ele vai nos perdoar? Primeiro nós temos que compreender o sentido da palavra perdão. Como o Cássio nos colocou aqui na terça-feira, né, Juca, né, Fátima? Perdão, que é usado tanto no livro, no Evangelho, nos textos sagrados, é uma linguagem do livro do século XIX, dos textos de mais de 2000 anos. Então era para que a gente pudesse compreender o que é que nós podemos pedir ao Pai e o que nós podemos oferecer ao nosso Pai, tá? Então, se a gente, no conceito de palavra, Deus perdoa? Não, Deus não perdoa, Jesus não perdoa, espíritos de alta hierarquia moral não vão perdoar. Por um simples motivo: eles não se ofendem, eles não se ferem. Então perdoar é uma necessidade daquele que se sente ofendido. É por isso que Jesus responde a Pedro: você vai perdoar o quanto e quando for necessário. Você tem que perdoar quando você se sentir ofendido. Então perdoar é uma condição humana. Se hoje Jesus fosse nos ensinar na oração,
pedir ao Pai, ele colocaria assim: Pai, dá uma oportunidade para eu reparar meus erros, mas eu me comprometo que eu também vou dar essa oportunidade a meu irmão. Então é oportunidade. Mas por que o pai faz um compromisso, né? Porque ele está falando que ele te dá oportunidade, mas você está comprometido a ele a dar oportunidade para o irmão. Por que será? Será que aqui Deus está agindo que nem aquela mãe que fala assim para o filho: você quer comer aquela sobremesa gostosa, aquele bolo de chocolate? Bom, então você vai ter que comer arroz, feijão e jiló. É para isso? Não. Quando Deus pede esse compromisso conosco, gente, é por amor a nós. Ele pede para que a gente dê oportunidade para o outro perdoar, porque o sentimento de perdão liberta a pessoa. Quem se favorece com o perdão, gente, é quem dá esse perdão. Então, quando Deus pede isso para nós, na realidade é o amor dele por nós. Deus está querendo que a gente se liberte das amarras do mal, como Pedro colocou para Jesus. Então ele nos dá a oportunidade e quer que a gente também dê essa oportunidade no perdão para que a gente se liberte das amarras do mal. Então, por que isso? Porque perdoar é uma necessidade humana. Então, se é uma necessidade humana, quer dizer, todos nós nos ferimos. Todos nós nos sentimos ofendidos, mas nós também erramos, não é isso? Todos nós estamos sujeitos a erro, então eu também vou ferir, eu também vou machucar. E quando você erra, você não quer uma oportunidade? Você não quer ter uma chance de reparar aquilo? Então, gente, da mesma forma que nós queremos, o outro também quer. Então, quando eu erro, eu peço, às vezes eu suplico, seja para Deus ou seja para outra pessoa. Por quê? Eu estou querendo uma chance de reparar. Diante do erro, eu tenho a esperança ainda, diante de Deus ou daquela pessoa, a chance de mostrar que eu posso mudar. Então, como eu preciso, gente, o outro também precisa. Ele tem as mesmas necessidades que eu tenho. Então vejam, perdoar é uma necessidade humana. Perdoar é um sentimento que nos liberta das amarras do mal. E por que é tão difícil perdoar? Pelo simples fato que muitas vezes, muitos de nós acham que perdoar é esquecer. Perdoar não é esquecer. Tem situações que acontecem na nossa vida que vão deixar sequelas, você não vai conseguir esquecer. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. E tem outras situações que nem é aconselhável você esquecer. Existem acontecimentos onde nós fomos vítima, nós amargamos terríveis sofrimentos, que se você esquecer o que aconteceu, você pode vir a sofrer de novo. Exemplo, a gente funciona muito bem com exemplo. A nível de humanidade, a humanidade ela não pode esquecer de alguns acontecimentos históricos terríveis: o nazismo, o holocausto, a Inquisição, a bomba atômica, a pandemia, porque precisa servir como um alerta que há necessidade de mudança, porque senão você sofre de novo. A nível particular, uma pessoa desonesta, mas que você a considerava honestíssima. Sabe aquela pessoa que você fala: eu ponho minha mão no fogo, ela é acima de qualquer suspeita, ela te passa a perna. Se você perdoá-la no sentido de esquecer o que ela te fez, ela te passa a perna de novo. Então perdoar não é esquecer. Perdoar, gente, é superar ressentimentos. Olha, a própria palavra já está falando. Você volta a sentir as mesmas emoções daquele fato que marcou sua vida. Então a falta de perdão não está na memória,
está no coração. Nesses ressentimentos que ficaram aqui. Mágoa, rancor, ódio. Então, o processo do perdão começa em você tirar do seu coração. Você extrair daqui todos esses ressentimentos, mesmo que você lembre do fato. Então o perdão ele é um processo que acontece muito mais no coração do que na mente. No livro Código do Monte, que a gente já estudou acho que uns 4, 5 anos atrás aqui com o Cássio, o autor, gente, coloca um exemplo excelente de ressentimento. Ele diz que o ressentimento é você pegar com a sua mão uma brasa e jogar essa brasa na direção de uma pessoa. Provavelmente você vai errar, porque ninguém é bobo de ficar na frente de uma brasa. A pessoa cai fora. E a brasa que ficou aqui, que queimou sua mão, é o ressentimento que permanece no seu coração. São verdadeiras brasas interiores, gente, o ressentimento. Queima o nosso coração. E muitas vezes, acaba transferindo para o corpo físico. Então, aqueles acontecimentos da nossa vida, que nós não mastigarmos direitinho, digerirmos direitinho, gente, vai ser que nem aquele alimento que você come rápido, engole quase inteiro sem mastigar, o que ele te dá? Mal-estar. Você fica com aquela sensação de estômago pesado, azia. E se você insistir e não mastigar direito, e não digerir aquilo direito, vai trazer complicações, doenças gástricas, doenças tanto na parte de estômago, circulatório. Então, gente, igualzinho o alimento físico, que não é bem mastigado, bem digerido, provoca perturbações físicas, as situações emocionais que nós não digerirmos direito, vai trazer perturbações psíquicas, emocionais e mentais. São verdadeiras brasas psíquicas que vai prejudicar muito, principalmente quem não sabe perdoar. Então, perdoar não é esquecer, não é a gente deixar de olhar de frente, gente, para a realidade. Perdoar não é a gente se acovardar, ou seja, você fechar os olhos diante de uma atitude injusta para aquele que causou, porque de alguma forma ele exerce algum poder com você tem medo dele, ou ele tem uma força física, ou você tem uma dependência, ou você tem medo de perder aquela pessoa, então você fecha os olhos àquela injustiça. Isso não é perdoar. Perdoar não consiste, gente, você não dar importância a alguma coisa grave e nem dizer que é bom aquilo que é mal. Perdoar não é nós nos tornarmos indiferentes à situação, à realidade. Perdoar não é diminuir e nem aprovar o erro do outro. Quantas vezes acontece isso? Como eu disse, por essa dependência que a gente tem por essa pessoa, medo de perder, uma dependência, você subordinar de alguma forma. Aí você está ferido, você está machucado, a pessoa vem falar desculpa, perdão, você fala não foi nada. Como não foi nada? Você não está machucada? Você não está ferida? Se não fosse nada, você não estaria ferida. Nós temos todo o direito de falar para a pessoa, olha, eu vou te perdoar, vou te desculpar, mas eu estou ferida, no momento eu estou machucada. Você pode expor os seus sentimentos e pedir um tempo. Olha, eu preciso de um tempo para mastigar, para digerir todos esses ressentimentos que estão no meu coração. Então, gente, tempo e distância são duas ferramentas importantes no processo do perdão. Perdoar não é ficar esperando o outro te pedir perdão. Porque se perdoar já é difícil, pedir perdão é muito mais. Porque perdoar é um ato de inteligência. Pedir perdão é um ato de humildade. Você tem que reconhecer o teu erro. Se é difícil para nós, imagine para o outro.
Então aí você fica ressentindo até a pessoa vir te pedir perdão? Não. Perdoar feriu, machucou, não mastigou direito, está aqui. Vamos digerir isso. Não fica esperando o outro. Porque independente da presença do outro ou não, quando existe o ressentimento, você está preso. É como se formasse uma linha na sua vida e o ressentimento forma um nó. Aí você fica preso, ofensor e ofendido. Aí, gente, a vida fica amarga mesmo. Os projetos não vão decolar. Os relacionamentos não vão decolar. Porque você está envenenado. Você está desconfiado. Então, enquanto houver essa ligação, mesmo que não tenha a presença do outro, você vai continuar a sentir o mal disso. Por isso que libertar é ato de inteligência. Perdoar é um ato de inteligência. Ressentimento vai te deixar aprisionado. Perdoar não é deixar de sentir dor, como eu falei. Porque existem acontecimentos na nossa vida que mesmo que você perdoe, vai deixar as consequências daquele ato que causou. Exemplo, você está lá, bonitinha, aguardando a sua vez de atravessar a rua, esperando o sinal ser liberado para você. Assim mesmo, olha dos dois lados e atravessa na faixa de pedestre. Tudo certinho para que não aconteça nada. Mas um motorista, por X motivos, seja por excesso de velocidade, por imprudência, por estar no celular, por ter ingerido algo que tirou ali um pouco aquela consciência, seja o motivo que for, ultrapassa ali, te atropela e você fica paralítico. Você pode perdoar. Vai fazer você voltar a andar? Então quer dizer, você perdoou, ótimo, excelente, você conseguiu entender o momento dele, você tirou todos os ressentimentos, mas você vai continuar, gente, a sentir as dificuldades e a dor de um cadeirante. Então perdoar não é deixar de sentir dor física, também não é deixar de sentir a dor moral. Vamos pôr uma dor moral difícil para nós, uma perda. Vamos acrescentar um pouquinho mais de dor nisso. A perda da vida de uma pessoa que nós gostamos. Vamos aumentar mais um pouquinho. A dor da perda de um filho. Não existe dor moral maior para um ser humano do que a morte de um ser amado. E quando é o filho, gente, dói muito mais. Porque parece que foge a lei natural, né? Um pai enterrar um filho. Muito bem, alguém tira a vida do seu filho. Vamos supor que você tenha condições de perdoar. E isso vai fazer no dia seguinte ele voltar para você? O fato de você perdoar, conseguir tirar esses ressentimentos, não vai tirar de você a dor da perda, da separação e da saudade. Perdoar, gente, em momento algum, é negligenciar a justiça. Nós sabemos que a justiça humana tem falhas. Nós sabemos que existem injustiças, mas não existem injustiçados. Pegando esse exemplo da perda, da morte, é difícil perdoar? É difícil perdoar. Mas o que eu disse no início para vocês? Que quando tiver o ressentimento, você fica preso. Ofensor ou ofendido. E esses ressentimentos, muitas vezes, a gente não libera nessa encarnação. Tem ligação aí de ofensor, ofendido, gente, de séculos, de milênios. Passa uma encarnação, passa outra e eles estão ligados, tá? Então vamos supor que numa encarnação passada, você foi o assassino. Vocês desencarnaram e tem essa ligação. Sentimento de ódio, de vingança, se encontram numa reencarnação presente. Só que para o espírito, gente, tudo isso que está aqui dentro
Ele não diferencia do presente ou do passado. Vem à tona o sentimento do ódio, do rancor, e muitas vezes aquele que perdeu a vida nessa, ao encontrar o seu assassino, acaba tirando a vida. Então veja que enquanto houver essa ligação, você só vai invertendo o papel. Uma hora é você que comete, na outra hora é você que recebe. Então por isso que perdoar, o Pai nos pede para fazer isso. É um ato de libertação. É difícil certas situações, eu sei que é difícil, mas não existe injustiçado, gente. Todos nós, de uma forma ou de outra, estamos ligados à lei de causa e efeito. Então nós precisamos dar um jeito de eliminar esses ressentimentos para quebrar essa ligação. Então perdoar jamais é negligenciar a justiça divina. Perdoar, gente, não é confiar cegamente. Um palestrante, eu acredito que seja o Rossandro, a gente escuta tantas palestras para trazer alguma coisa aqui para vocês, mas pela área dele da psicologia deve ter sido ele, que conta que a paciente falou: doutor, o senhor sabe que eu faço terapia porque eu sofri abuso sexual na infância pelo meu pai. Agora eu tenho que fazer um curso, eu tenho que passar meses fora do Brasil. Eu já perdoei meu pai, posso deixar minha filhinha de 3 anos com ele? O terapeuta falou: não. O fato de você ter perdoado, ótimo tirar os ressentimentos, mas quem te garante que ele não volte a fazer isso? A fraqueza humana dele. Então, gente, muitas vezes a gente perdoa para poder conviver com aquela pessoa, porque aquela pessoa, de uma certa forma, ocupa um lugar especial no seu coração. Você tem uma certa dependência, e isso é uma coisa. Agora, você confiar cegamente que aquela pessoa não vai mais fazer aquilo, é outra coisa. Então vejam, gente, que perdoar não é esquecer, não é diminuir, não é aprovar, não é considerar uma coisa que não tenha gravidade só pelo medo, não é isso. O perdoar é você não devolver uma ofensa com outra ofensa. É você fazer aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou. Não deixe o mal te vencer, vença o mal pelo bem. É a hora de nós aplicarmos aquilo que Jesus pediu. Tem uma face ferida, ofereça a outra. O que é oferecer essa outra face? É você ver aquela situação de uma nova forma. Porque a gente sabe que vai ocupar lugar aqui no nosso pensamento. Todos nós somos humanos, gente. Dói, fere, a gente fica triste, a gente fica revoltada. Mas aí, pare e analisa. A primeira coisa que nós temos que analisar: eu não fiz nada para que aquilo acontecesse? Eu tenho certeza absoluta, eu não conhecia a outra pessoa, eu não provoquei. Será que eu não teria evitado, calado, não ter percebido a provocação? Não fiz nada. Realmente eu sou vítima? Então está na hora de nós compreendermos que todos nós somos humanos, sujeitos a ele. Será que o outro não está mais endurecido do que eu? Será que no processo evolutivo dele, ele ainda não pensa em olho por olho, dente por dente? Ele não conseguiu compreender ainda, oferecer a outra face? Porque o Cássio nos colocou isso na terça-feira, né? Graças a Deus que nós estamos na doutrina espírita, né? E conhecemos a lei de causa e efeito. Quantas vezes, gente, essa lei de Deus, causa e efeito, freou as nossas palavras, as nossas atitudes, de você não responder, não revidar para o outro, porque você sabe da lei de causa e efeito. Às vezes essa pessoa ainda é ignorante a essas leis. Então é começar a compreender o grau evolutivo do outro. Outro exemplo que ele nos colocou aqui muito bom: fica 2 noites sem dormir, com dor, você começa a rosnar para o outro, você ofende, muitas vezes você agride, você fica nervosa. Então você sabe qual é a situação que o outro está passando? O que será que aconteceu para aquela pessoa estar agindo daquela forma? E se todos nós estamos sujeitos a erro, será que eu, no lugar dele,
não faria igual ou pior? Então, gente, perdoar é a gente abrir para o outro que nem nós gostaríamos que abrisse para nós. Diante de uma ofensa, diante de uma injustiça, a possibilidade de um novo relacionamento. A possibilidade para você e para o outro de recomeçar a vida, para que no futuro o mal não tenha a última palavra. É nós começarmos a tomar a consciência de que todos nós estamos sujeitos a erro, o erro do outro só é diferente do meu. Quando eu começo a pensar assim, eu começo a criar uma resistência para não devolver à mesma altura o mal com o mal. Eu tenho que começar desta forma, a ver com outros olhos o meu, vamos pôr, inimigo. Começar a compreender como um irmão que ainda faz o mal, mas um irmão, que precisa de alguém para amá-lo, que precisa de alguém que faça, que o ajude a mudar. É difícil? Dificílimo, mas aí está a beleza do cristianismo. Não é à toa que nós somos discípulos de um mestre, gente, que no momento da sua morte física, o que ele pede? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então é Ele que está nos convidando para esse exercício do perdão. E a espiritualidade garante que quando nós começarmos o exercício do perdão, nós vamos sentir uma paz que até hoje nós não encontramos. Vamos começar a sentir uma alegria até tão desconhecida. Porque perdoar é fácil falar, quem está aqui na frente. A teoria é fácil, nós temos 2000 anos de teoria. Agora é difícil sentir, mas é necessário conquistar. E o Dr. Bezerra nos fala dessa necessidade de conquistar o perdão. No livro do André Luiz Ruiz, inclusive a Selma gosta muito desse autor, né, Selma? No livro, né, A Saúde do Espírito, o Dr. Bezerra nos conta a história da Juvelina. A Juvelina, ela sofria, gente, dores fortíssimas no estômago, uma queimação que fazia ela todos os dias usar antiácidos. Mas a Juvelina também tinha uma brasa interior. Ela tinha uma brasa do ressentimento, da mágoa. O noivo a tinha trocado por outro. A partir deste dia, a Juvelina viu todos os seus sonhos se desfalecer. Viu a esperança de uma vida a dois sepultar. Ela fecha-se na dor e faz do antiácido o alívio para a sua vida. Mas aquilo foi piorando. As dores foi aumentando. E a Juvelina aceitou o conselho dos amigos e procurou um médico. Ainda bem que o médico era compreensível. Falou: Juvelina, nós não podemos só cuidar do efeito da doença física. Nós precisamos descobrir a causa. Porque no seu caso, esse uso excessivo de remédios para o estômago pode trazer outras complicações. E começou com as perguntas de rotina. Você toma muito café? Não. Muita pimenta? Não. Usa muito condimento, vinagre, muito sal? Não, doutor. Juvelina, você tem raiva de alguém? Ora, doutor, o que isso tem a ver com o meu caso? Por favor, Juvelina, responde para mim. Ah, doutor, não é bem raiva, mas o senhor sabe. Acontece coisas na nossa vida que nos deixa assim chateado, triste. E o médico percebeu que ela estava tendo dificuldade para se abrir. Falou: Juvelina, sentimentos negativos destroem o corpo físico. Conte para mim o que é que está acontecendo. Aí Juvelina não aguentou mais, desabou a chorar. Falou: ah, doutor, é meu noivo. Ele me trocou por outro. E desde esse dia eu me encontro assim, ó, sozinha, abandonada. Bom, Juvelina, eu estou percebendo, você sofreu muito com isso. O senhor não imagina quanto. A minha vida está destruída. O médico olhou para aquela mulher muito abatida, muito sofrida. Falou: Juvelina, me responde. Quanto tempo você está sofrendo por essa causa? Ah, doutor, 32 anos.
O médico também ficou surpreso, mas compreensível, fez a receita, falou: Juvelina, se você tomar direitinho esse remédio, você vai sarar. Ela saiu de lá chorando, ela nem olhou a receita. Parou na farmácia, o farmacêutico olhou aquela receita, ficou assustado, foi lá dentro, consultou o outro, voltou depois de um tempo e falou: a gente não tem esse remédio aqui não. E deve ser um remédio raro, eu acho que vai ser difícil a senhora achar. Aí ela estava mais tranquila, ela foi olhar. Puxa vida, o médico me garantiu que eu vou ficar curada. E é um remédio difícil, eu vou procurar. Aí ela foi ler. Estava, gente, com uma letra legível, para que não ficasse dúvida em ninguém. Tomar 490 gotas de perdão. 24 horas por dia. Usar durante 32 anos. E ainda o médico colocou no rodapé: essa receita, ela foi passada originalmente para ser usada na forma de 70 vezes 7. Eu adaptei aos dias de hoje para ficar mais fácil. Qualquer dúvida e maiores esclarecimentos, vocês procuram o doutor Jesus de Nazaré. Ele atende na Rua da Misericórdia. Observação: cheguem cedo. A consulta é de graça, mas a fila é imensa. Boa tarde a todos. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.